Salve, galera! Aqui agora vai ser a aula 2, tema de análise de proporcionalidades dentro do nosso primeiro bloco de física, dentro do Física do Zero, a partir de fundamentos da física. Então, gente, vamos começar pelo seguinte. Vamos definir aqui o que é proporção. Proporção, para a gente, vem do conceito da matemática e está nos trazendo a ideia de que duas grandezas, quaisquer que sejam, dois elementos como A e B, vão ter algum tipo de relação entre elas. Que tipo de relação, professor? Pode ser tanto direta, ou seja, quanto maior o A, maior o B, quanto indiretas, que vai nos dizer que quanto maior o A, menor o B. Exemplos mais claros disso, assim, que pode bater e saltar nos nossos olhos de primeira, vai ser, por exemplo, a relação entre a velocidade e o tempo, a relação entre a temperatura e a agitação das moléculas, que eu vou aqui só tratar como A, que você vai ver muito mais isso na relação dentro da química. Você também pode ver isso de pressão com a força que você está sentindo, ou mesmo de pressão com a área que está atuando aquela mesma força. Cada um desses vai ter uma própria relação entre eles. Cada um desses tem uma relação entre esses dois elementos. E qual que é? Pressão com força. Quanto maior a pressão, maior é a força. Ou quanto maior a força, maior é a pressão. Quanto maior a pressão, menor tem que ser a área para conseguir fazer uma pressão maior. A gente vai mesmo que pegando isso aos poucos, mas o principal que eu quero que vocês entendam é: existe uma relação entre duas grandezas físicas. E é isso. Isso vem da matemática e vai nos trazer, por exemplo, para esse primeiro exemplo. Exemplo de relação direta. Imagine que existe um conteúdo, um copinho aqui, com várias medições, que vai se enchendo conforme o tempo vai passando. Cada um desses aqui é de 1 centímetro e cada um desses demora um certo tempo para encher. Então, vamos para a tabela. No primeiro 1 centímetro, demorou apenas 2 segundos. Depois, para conseguir chegar na altura de 2 centímetros, o copinho, aqui bonitinho, precisou demorar mais 2 segundos, indo para 4 segundos. Depois disso, se a gente jogar lá para frente e colocar em 5 centímetros, a gente também pode atingir 10 segundos. Eu estou pulando aqui para conseguir fazer um exemplo mais bonitinho para vocês, mas a gente também pode chegar nessa relação aqui, de 10 centímetros em 20 segundos, ou de 30 centímetros em 60 segundos. Primeira coisa que eu preciso que vocês pensem. Existe uma relação entre esses dois. A altura, que eu vou chamar agora de H apenas, e o tempo, que eu vou chamar apenas de T, existe uma relação entre os dois. Quanto mais a altura aumenta, mais o tempo aumenta também, de forma proporcional. Ou seja, existe uma proporção, um tamanho, uma razão entre os dois que cresce de forma igual. A gente consegue descobrir isso vendo o seguinte: a cada 1 centímetro, passam-se 2 segundos. Então, 1 centímetro passado, a gente vai ter 2 segundos. Se a gente passar 5 centímetros, de 5 até o 10, vai ter que se passar 10 segundos. 5 centímetros passados são 10 segundos passados de um para o outro. Isso que está nos mostrando entre a diferença de um para o outro, entre a diferença desse para esse, vai nos mostrando uma certa proporção, que a gente pode diminuir cada vez mais. Inclusive, aqui que está a questão. Se você multiplica essa primeira relaçãozinha bonitinha que a gente pegou por 5, dos dois lados, a gente tem a mesma relação aqui de baixo. A proporção nos mostra exatamente isso. A questão de que, como a altura é relacionada, é proporcional ao tempo, e quanto maior a altura, maior o tempo,
isso daqui é matematiquês apenas para nos falar que uma é proporcional à outra, a gente vai ter que existe esse tipo de relação. E é daí que vai nascer, por exemplo, a relação da regra de 3. A cada 1 centímetro são 2 segundos. Então, se eu alterar, por exemplo, 7 centímetros, a gente vai descobrir que existe uma relação. Se deste para esse eu precisei multiplicar por 7 para chegar na mesma relação, esse para cá vai ser como uma espécie de igualdade, que a gente vai trabalhar no ABC da matemática e conseguir reforçar melhor essa questão da regra de 3, a gente vai ter que multiplicar por 7 também. Ou seja, 2 segundos vezes 7. Chegamos até 14 segundos. Isso nos mostra uma relação de um crescendo junto com o outro, a altura da água no copo, conforme o tempo vai passando. Mas vamos para uma segunda questão. Vamos para esse segundo exemplo, um pouquinho mais complicado, em que a gente tem uma bicicleta tranquila, que está andando por aí livremente. Uma pessoinha está aqui andando nela, perdão os desenhos e os garranchos, mas ela está andando tranquilamente. Antes de mais nada, a gente vai conseguir perceber uma certa relação. Se a velocidade da pessoa é de 1 km por hora, o tempo que ela vai demorar para percorrer o mesmo espaço, digamos que ela está, por exemplo, percorrendo um parque. Eu vou melhorar aqui um pouquinho só esse garrancho, só um segundo. Perfeito. Imaginem aqui comigo que esta pessoa está conseguindo percorrer esse parque, sabe? Que ela está passando desse ponto, está atravessando esse caminho todo, chegando aqui de novo e ultrapassando esse mesmo caminho sempre. Ou seja, a distância que ele vai percorrer, o que a gente vai chamar agora de ΔS, mas eu só vou trazer para vocês depois melhor, perdão, ΔS não, o que a gente vai chamar apenas de D, já estava confundindo, com um pequeno spoiler do que eu vou passar para vocês. O D de distância que a gente vai ter que percorrer daqui a pouquinho, que a gente vai ter que analisar daqui a pouquinho melhor na parte de cinemática, na parte mais básica de mecânica, inclusive, esse D está nos dizendo o quanto de espaço que ele chegou a percorrer. Ele sai desse ponto e volta para o mesmo. E isso daqui, independente da velocidade que ele tiver, independente do tempo que ele passar, é o mesmo parque. Imagine que ele está passando pelo Parque Ibirapuera, ou que ele está passando aqui em Goiânia no Parque Vaca Brava e atravessando coisa de, por exemplo, 1 quilômetro. Então é sempre o mesmo 1 quilômetro que ele está passando. O que está mudando para a gente não é o 1 quilômetro que ele atravessa. O que está nos mudando aqui, que eu quero trazer para vocês, é a velocidade dele. Então na primeira, a gente viu que a velocidade dele é de 1 km por hora. Na segunda, 2 km por hora. Na terceira, volta que ele faz em 4 km por hora. E na última, ele vai fazer em 10 km por hora. Primeira coisa que a gente vai ter que descobrir. Vamos lá. Se ele fizer em 1 km por hora, então ele está fazendo 1 km a cada 1 hora. Ou seja, ele demorou 1 hora. Se ele faz 2 km... Gente, vamos dar uma pequena retomada aí. Então, a cada 1 km que essa pessoa estiver passando, a sua velocidade pode sim acabar mudando. E uma coisa que a gente não pode esquecer é a sua proporcionalidade com o tempo. Ou seja, se você tiver uma velocidade aumentando, menor vai ser o tempo que você vai passar nesse mesmo 1 km. Porque você vai estar mais rápido. Porque a cada 1 km, se você tiver em 1 km por hora, você vai demorar 1 hora. Professor, mas de onde você tirou isso? Aí que tá. Na próprio português você consegue pegar isso. É 1 km a cada 1 hora. 1 km por hora. Então, nesse especificamente, dá pra gente roubar tranquilo, que é simplesmente isso. Agora, para os próximos, a situação é um pouco diferente. Se você estiver passando por 1 km de novo, mas com 2 km por hora, aplicando-se a fórmula, a gente chega aqui
Velocidade é igual ao espaço percorrido pelo, que no caso é 1 km, pelo tempo percorrido. Você vai chegar aqui com 2 km por hora, 2 é igual a 1 dividido pelo tempo. Ou tempo é igual a 1 sobre 2 hora. Ou 0,5 hora. Ou 30 minutos. Indiferente. Mas aqui a gente vai colocar na forma de fração, porque fica um pouco mais organizado. Da mesma forma, peraí, se eu trocar esse 2 aqui pelo próximo de 4 km por hora, o que será que acontece? Você passa a mesma coisa dividindo, você passa o 4 para cá e o t para lá, você consegue a mesma coisa. Agora, com uma divisão de 1 dividido por 4. E 1 dividido por 4 a gente tem que é 0,25, ou mesmo só 1/4. Ou mesmo, também conhecido como 15 minutos. No final das contas, o que eu quero mostrar para vocês, para além de continuar dividindo desse jeito e fazendo esses números, é que eu quero que vocês percebam o seguinte: não é sem querer. Quando você multiplica por 2, você divide por 2. Quando você multiplica por 2 de novo, você divide por 2 de novo. Pera, mas então o que acontece se eu multiplicar por 10? Volta para a fórmula aqui. Velocidade é igual a 1 km, que é o percorrido, dividido pelo tempo que você passa. Se a velocidade, nesse caso, é 10 km por hora, km por hora, você vai ter que o ΔT vai ser igual a 1 sobre 10 horas. A gente já devia esperar isso. Porque se você multiplica por 2, aqui divide por 2. Se você multiplica aqui por 2, você divide ali por 2. Se você multiplica do 1 para o 4, multiplicando por 4, aqui você divide por 4, existe essa proporção. Só que é invertida. E que tá, se você multiplica aqui por 10, aqui tem que ser dividido por 10. É isso, galera. Vamos voltar para a linha de raciocínio. Essa relação da regra de 3 nos mostra uma coisa mais simples. A lógica que a gente já vive sabendo e que, querendo ou não, é nos mostrada na própria fórmula aqui. A questão de que quanto maior a velocidade, menor é o tempo percorrido para você conseguir fazer o mesmo espaço. Ou seja, a velocidade é proporcional, sim, mas é o inverso do tempo. Porque quanto maior a velocidade, menor o tempo fica. Quanto mais cresce a velocidade, menor o tempo vai ficar. Então, perdão. Aqui. Pronto, essa é a relação aqui. Bom, gente, é isso. Por favor, vamos fixar esses conhecimentos que a gente acabou de fazer com o nosso próximo vídeo agora de exercícios também. Eu vou trazer também as listas para a gente conseguir resolver e bora mandar bala para os próximos vídeos.